Tudo legal com vocês? É uma honra incomensurável o que eu vou fazer aqui hoje. Eu vou conversar com ídolos, ícones do esporte. Mais do que isso, pessoas que estão aí preocupadas com o futuro do esporte e fazem parte da chapa Brasil Surfa. A gente vai estar batendo papo com o Jojó de Olivença, com a Brigitte Maia e com o Alexandre Beco a respeito das eleições, o que a gente vai... como é que vai ser esse ano, né? Quais são os planos e coisas importantes vão ser conversadas aqui hoje. Estou só esperando eles entrarem online. O Jojó já entrou aqui para me adicionar. Deixa eu adicionar aqui. Pô, tá com esse bigode aí de local havaiano agora, dá até medo, rapaz. Aqui é paz e amor, irmão. 100%. E aí, né? como é que tá as coisas aí? E o projeto com a molecada? Tá acontecendo, né? Mas não tá acontecendo como nós gostaríamos, né? A gente, no início do ano agora, achávamos que iríamos trabalhar de forma híbrida, né? Mas acabou que o governo do estado baixou um decreto aqui de lockdown, e aí teve que suspender todas as atividades, né? Esse decreto terminou no último dia 4 e se estendeu até o dia 11 de forma emergencial, né? Então aqui está no vermelho, eles dizem que está no vermelho, a praia está fechada, então não conseguimos atender as crianças. E voltamos ao atendimento híbrido, né? A Brigitte chegou aí. E aí, Brig, beleza? Boa noite. Boa noite, tudo bom? Para mim é um prazer incomensurável falar com você, sou seu fã. Poxa, muito obrigada. Sou seu fã. E aí, Duda, continuando, a gente acabou agora, a gente está fazendo as atividades híbridas, à distância, né? Com as crianças, através de apostilas, de vídeos semanais e o atendimento com as famílias, né, cara? Porque assistência social desde o ano passado e, sem dúvida, esse ano vai ser a maior demanda que nós vamos ter aqui, porque as famílias estão com fome, cara. Tem gente passando fome, perderam todas as rendas, não tem trabalho, não tem emprego, e as famílias que a gente atende aqui e ainda outras que nos procuram, a gente tem trabalhado fielmente aqui para que não falte o mínimo necessário, né, cara, que é o alimento na mesa dessas pessoas. Cara, eu sinto muitíssimo o que está acontecendo no Brasil. Eu tenho vários amigos aí. Eu não estou no Brasil, eu estou na Nova Zelândia, então aqui a gente nem sentiu os problemas que estão acontecendo no mundo, né? Mas eu tenho acompanhado, muito triste, muito triste. Bem, queria mandar um alô para a galera que está entrando aqui, né? A gente tem uma galera entrando, mandando um abraço para vocês. Legal. Aqui com o Jojó e com a Brigitte Maia, que são representantes da chapa Surf Brasil. A gente está em ano de eleição, não é? A gente vai ter uma eleição, ou teve eleição, uma confusão que eu espero que a gente consiga esclarecer, porque tem muita gente ainda que não está sabendo o que está acontecendo, ou o que aconteceu, ou o que vai acontecer. Eu espero que a gente consiga esclarecer isso para o povo aqui. Naturalmente. Primeiramente, eu queria que vocês se apresentassem, apesar que todo mundo já conhece, né? Mas falassem um pouco de vocês, falassem quais são os planos de vocês, o que vocês têm em mente para esse projeto, né? Caso vocês venham a vencer as eleições aí para a Confederação Brasileira de Surf. A gente pode começar com o Jojó, com a Brigitte, vocês decidem aí. Legal, então eu vou primeiro. Não, primeiro as ladies first, né? Ladies first, claro. Esse grupo realmente é um grupo formado por muitos gentlemen. Eu fico muito feliz em participar desse grupo. E eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando contigo e com todo mundo que está junto com a gente na internet. Para quem não sabe, meu nome é Brigitte Maia. E eu sou da década, comecei a surfar em 84, então fiz parte da primeira geração competitiva, né, de surf do Rio de Janeiro. Fiz parte por muito tempo da elite nacional como surfista profissional, sempre muito envolvida com as questões das mulheres no esporte, tentando abrir caminhos
mesmo que essa tentativa de abrir caminho sempre foi algo muito natural, não foi algo programado nem nada, mas sim uma forma de sempre ressaltar o espaço que eu acho que todas as mulheres deveriam de ter nas atividades que elas gostam, independente se é o surf ou qualquer outra atividade profissional ou esportiva, né? Então, fiz parte dessa geração que na realidade, criou a Abrasp, a Abrasa, na época, né, na formulação do esporte no país. Fui atleta profissional durante quase 30 anos. Me aposentei no esporte, tive a oportunidade de chefiar a Abrasp por 1 ano e meio, quando me fizeram esse convite para estar junto a esse projeto maravilhoso, que é o projeto que realmente visa, né, o retorno do surf no Brasil, né, na estruturação interna, obviamente com vários projetos, tanto na categoria de base, feminino, em todas as categorias, e obviamente uma reformulação juntamente às federações, né, e os atletas. Mais ou menos isso. Essa é a minha história rápida e curta. Você, Jojó, o que manda? Perfeito, Brigitte. Bom, eu sou Jocélio de Jesus, né, conhecido como Jojó de Olivença, apelido que eu herdei da galera do surf que me prestaram pranchas na época, lá em Olivença, né? E era Jojó, depois que eu comecei a competir, eu acrescentei o de Olivença. Eu considero que tive uma carreira de sucesso, né? Com 2 títulos nacionais e pude permear ali pelo circuito mundial, ainda na década de 90, né? De 94 a 98, 5 anos consecutivos ali, com experiências realmente que marcaram a minha vida. Bom, não vou falar muito da minha história porque é longa demais, mas assim, só voltando um pouco lá no passado, eu venho de família muito humilde, fui um garoto muito pobre e que encontrei no surf uma perspectiva de futuro e de sucesso, né? Claro, muitas pessoas me ajudaram, sempre vou reconhecer isso, e consegui chegar em alguns lugares mais altos na minha carreira. Depois da minha estada no circuito mundial em 98, eu estava pensando em criar alguma coisa aqui no Brasil como uma fonte de renda paralela, né? E aí tivemos a ideia de montar uma escola de surf, isso em 99, e em 2000 a gente já estava usando essa nossa estrutura para atender as crianças carentes aqui do município. Essa ideia foi assim algo visceral para mim, foi algo que me envolveu muito, né? Porque essa ideia foi inspirada na minha história, né? Me arremeteu lá no passado, onde eu não tinha condição nenhuma, e as pessoas me possibilitaram oportunidades para estar no esporte. E depois de uma carreira de sucesso, nada mais justo do que dividir essa experiência, do que utilizar essa experiência para o bem de uma população carente e vulnerável do nosso Brasil. Hoje é o Projeto Ondas, né? São 20 anos já de CNPJ, trabalhando aqui com muita seriedade, com muita transparência, com muita dedicação, com muitos projetos, muitas parcerias importantes, inclusive com o governo federal, com a iniciativa privada, né? Então, é uma experiência muito boa para mim, para que eu pudesse me preparar para essa façanha ousada, né, que seria a gestão da Confederação Brasileira de Surf. Eu estou fazendo a parte do povão. Durante a semana, várias pessoas que eu conversei, inclusive em grupos que nós fazemos parte, me enviaram perguntas, algumas de cunho político, né? Porque é uma eleição, outras de cunho de interesse público. Eu vou começar com essas, porque eu também sou uma pessoa que não conheço a fundo o para que serve a Confederação Brasileira. Então, eu queria que vocês explicassem, não só para mim, como para outras pessoas, o que é a Confederação Brasileira e para que ela serve. Perfeito. Eu vou falar um pouco, se a Brigitte quiser
Se a Brigitte quiser contribuir também é tranquilo. Mas primeiro querer cumprimentar todos os internautas aí que nos acompanham nessa live, certo? Mandar um abração para toda a galera aí, os amigos, tá? E dizer para você, Duda, que hoje assim, a confederação ela foi criada com o objetivo de gerir o esporte na esfera nacional, né? Ou seja, é a entidade máxima que responde pelo esporte a nível nacional. Tá? Então, esse é o objetivo principal. Junto ao governo. Isso, junto ao governo, exatamente. E também fazer essa gestão em parceria com as federações. Claro, não existe confederação sem federações. Tá? E contudo, gerir o esporte nas suas categorias de base, principalmente, né? E fazer a gestão adequada dos recursos, né? Possibilitando que até as federações e as associações tenham estrutura, tenham recursos, né? Enfim, promover esse fomento de uma forma geral, né? Desde as associações de bairros, os estados, enfim, o todo, o nacional, né? Além de intermediar as relações internacionais por exemplo, aqui no Brasil, com o Comitê Olímpico Brasileiro, lá fora com a ISA, né, com as instituições de cunho internacional, né, a confederação também tem essa atribuição dessas relações. Tá. Para mim entender, então, né, e eu acho que tem muita gente do povão, né, da galera que nem eu, que não entende muito disso, a Confederação Brasileira ela é um órgão federal, né, patrocinado pelo governo federal, com dinheiro público, né, da galera que paga a taxa, e vocês vão representar o Brasil em nível nacional e em nível internacional. É isso que a Confederação Brasileira faz. Ela recebe, ela capta os recursos do governo e repassa para as federações para eles investirem em campeonatos amadores, campeonatos profissionais, em qualquer outro tipo de projeto que envolva o surf. É isso que a Confederação Brasileira faz ou deveria fazer? É isso ou eu estou errado? É positivo. Existe uma lei, né, que é a Lei PIVA, que regulamenta os repasses do governo para a Confederação. Embora a Confederação, como uma instituição, ela precisa buscar também, além desses repasses do governo, ela precisa buscar a sua autossustentabilidade, ou seja, ela tem liberdade e ela tem capacidade de buscar recursos, celebrar convênios com todas as esferas de governo e a iniciativa privada, né? Para que assim ela possa ter recursos suficientes para atender às demandas, né, do esporte no Brasil e não depender exclusivamente do repasse do governo. Entendi. Olha quem chegou aí, olha quem chegou. Fala, Alexandre, tudo bom? Doutor Alexandre, seja bem-vindo, irmão, tudo bem? Boa noite para quem está no Brasil e bom dia para quem está na Nova Zelândia, né? Desculpa, cara, eu estava tentando te adicionar aqui, eu não sei o que estava acontecendo, mas deu certo. Eu acho que eu estava no computador e talvez as opções sejam mais limitadas ali, não sei. Pode ser também. Tá. Agora eu estou no telefone. Queria que você se apresentasse, já que o Jojó e a Brigitte já se apresentaram para a galera que está ouvindo a gente. Manda o seu alô aí. Boa noite, Duda. Boa noite a todos que nos ouvem aí. Eu sou Alexandre Monguilhotti, esse apelido Beck aí, hoje em dia seria bullying, né? Mas quando o cara que é mais velho, na escola tinha algumas coisas. O Jojó também deve ter sofrido os apelidos dele, tu também deve ter encarado as tuas dificuldades. Eu também tenho. A Brigitte, ser mulher no surf nos anos 80 não deve ter sido fácil, mas hoje eu sou advogado, tenho 47 anos, sou natural de Florianópolis. E especificamente do surf, eu nunca fui um atleta com nenhum destaque. Eu até peguei alguma onda mais de bodyboard, que era mais tranquilo. Mas aqui em Floripa, cara, o surf, pô, não preciso nem falar muito, né? A gente sabe, eu vi o Hang Loose lá na Joaquina, cara, Floripa respira isso aí, né?
E eu trabalho com esporte há 21 anos, cara, desde os anos 2000. Como com atleta eu nunca fui nenhum destaque, joguei basquete, joguei vôlei, futebol, talvez até no futebol tenha nos campeonatos da OAB, mas eu sempre trabalho com isso há bastante tempo. Ouvi agora a descrição que o Jojó deu de um administrador, mas eu posso antecipar para ti, Duda, as confederações no Brasil, elas são as entidades de administração da modalidade esportiva. A estrutura de organização do esporte, da maneira formal, ele tem uma estrutura piramidal. Tem na ponta um órgão internacional, depois um órgão nacional, e aí nesse caso é a CBSURF, o internacional é a ISA, e depois você vem no Brasil, os estados têm as federações, e aí você tem ou as entidades de prática, que são os clubes, né? No caso do surf, você tem os atletas que também pode fazê-lo individualmente filiados a alguma associação, da Mole, da Joaquina, da Brava, e elas são vinculadas de baixo para cima, e aí você vai subindo na escala de responsabilidade. Ela não é um órgão governamental, ela é uma entidade privada que funciona basicamente com recursos públicos, esse que o Jojó falou da Lei Piva. E por isso que para participar desse processo diretivo, da gestão desses órgãos, em função da utilização de recursos públicos, você precisa preencher uma série de requisitos. E você tem que ter um passado, uma conduta ilibada. Você está tratando de recursos públicos, é um troço muito sério, é bem difícil. E o processo de prestação de contas, você precisa ser muito transparente, e está cada dia mais difícil e complicado. Mas, de uma forma geral, as modalidades esportivas no Brasil elas são financiadas com recursos da Lei Piva, e especificamente as olímpicas, agora que o surf está ingressando no movimento olímpico, elas também obedecem todas aquelas questões de controle de dopagem, elas também estão sujeitas a todas as vinculações e as obediências que tem no Comitê Olímpico, no Internacional, no Brasileiro. Então, a partir do momento em que o surf faz parte de um processo de rejuvenescimento do movimento olímpico, e é esse o objetivo de incluir surf, skate, basquete 3x3, escalada, essas modalidades jovens, né, que entram no movimento olímpico. Quando todo mundo entra, você tem, ao mesmo tempo, o rejuvenescimento do movimento olímpico e, ao mesmo tempo, esse aumento na visibilidade e eu vou usar uma expressão que pode soar mal, mas na disputa pelo poder. Porque no comando é você quem vai decidir a seleção olímpica, quem vai ser o treinador, você que decide na CBSURF onde vão ser organizados os torneios, e isso dá um poder para o presidente da CBSURF, né? E tudo isso envolve dinheiro, e tudo isso envolve decisão política, relação com o governador, com o prefeito, com o ministro. Então, a partir daí, não que o surf não seja uma modalidade que não tenha importância, muito pelo contrário. E a gente sabe desde os anos 80 que eu acompanho, né? E aí a gente vê pesquisando e vê nos filmes e tal, e ouve as histórias dessas pessoas, dessas lendas aí, Brigitte e Jojó, duas lendas, né? Como as coisas aconteciam. E sempre movimentou muito dinheiro. Né? O surf sempre teve muito patrocínio privado, sempre teve companhia telefônica investido, instituição financeira investindo, montadora de automóvel investindo, sempre teve muita grana, mas não tinha nesse nível de esporte olímpico e não tinha nessa importância de representação, né? Porque você vai mandar 4 atletas brasileiros para o Japão e do nada pode vir 2 ou 3 medalhas aí, tanto no masculino quanto no feminino. Não é pouca coisa, né, Edu? E é bem provável que venha. É bem provável. É bem provável. Bem provável. Então, você se torna um interlocutor de peso, né? Aquela cadeira, aquele cargo, vira um assunto importante. Entendi. E é daí, quando eu ouvi na tua chamada prévia, né? Pô, é importante falar de política, por quê? Porque tem eleição, e como é que esse negócio se encaixa? Aí. É no aspecto financeiro e no poder. Entendi. No caso, a chapa é o Jojó presidente, a Brigitte a vice, você é da parte jurídica, não é? Perfeito. Quem mais está na chapa de vocês? Quem mais está participando
desse projeto? Então, Ou achava Hoje- só vocês três? Não, só a gente Não, boa, já não. sabe os nomes aí. Tá. É só para mim entender. É só para mim entender. Porque Fala, às vezes Brigitte. tem alguém que vai tomar conta de uma área, de outra área, Sim. de outra área. Na só pra mim realidade, o nosso movimento, o nosso projeto envolve uma série de pessoas, né? Pessoas que fizeram muito pelo esporte, né? Entendi. E aí a gente pode começar com o Marcelo Andrade, que foi gestor da Abrasp durante anos, trabalha em mídia até hoje, é um cara que renovou o esporte nacional quando ele foi diretor executivo da Abrasp, tá? A gente tem o Pinga, que dispensa Dispensa apresentações, ainda o Evandro, que trabalha conosco na parte dos eventos e no marketing, que também teve uma participação enorme numa história que eu tive o privilégio de participar, que foi a época de ouro, no meu entendimento, do surf nacional, que foi o Super Surf, né? Quem é que não lembra dos grandes eventos que aconteceram por por 10 anos, né, no esporte nacional, com a valorização dos atletas profissionais brasileiros, neles os rapazes e as meninas. Vamos lá, Jajó, me ajuda aí. Temos Claro, tem a Karina Abras, né? Isso, você falou o Tuca Gianotti, né, que também foi uma grande figura importante do surf gaúcho, que foi também a presidente da Federação Gaúcha de Surf. O Juca de Barros, que, para quem não sabe, foi a melhor gestão que a Confederação Brasileira já teve, né, na sua história. Que ano foi a gestão dele? A gestão deles, se não me engano, foi de 2000 e... Me refresca aí a memória, sou ruim de número pra caramba, gente. Foi de 2018, se não me engano, não, 2008, né? Ele ficou 2 mandatos lá, né? Foi até 2009, se não me engano. Tá. 2009. Essa gestão atual está há quanto tempo, Jajó, do Adaldo? Pelo menos uma década, passando de uma década. Mais de 10 positivo. anos. Iniciando o Mais de terceiro 10 mandato, anos. né? Aham. Iniciando o terceiro mandato. Isso. Mas ele sempre foi... Como que funciona o voto? O voto ele é feito somente por associações, por federações? Qual é a participação dos atletas profissionais nisso? Como que funciona para a gente eleger o nosso presidente da Confederação Brasileira de Surf? Vamos lá. O colegiado, ele é montado com as federações filiadas, e hoje são 15 no Brasil. Nós temos 27 estados, mas nem todos estão organizados, até porque tem muito que não tem litoral, né? Não dá para ter Você tem um campeonato de surf Eu pausei, minha bateria está ruim aqui. Tem um campeonato de surf do Distrito Federal de Brasília, mas eles fazem aqui em Garopaba, né? Então, tem dessas coisas. Então, nós temos 15 federações filiadas e pelo fato de usar recursos públicos, você tem que ter no colégio eleitoral pelo menos 1/3 de atletas, e o que dá hoje 8 atletas, e atualmente são esses 23 votos, seriam esses 23 votos que deveriam escolher a gestão, a direção da CBSurf. Entendi. Então, isso varia de modalidade para modalidade, tá, o Duda? Cada modalidade tem uma composição diferente. Alguns você tem equipes, né? Você tem clubes. No handebol, nas modalidades coletivas, você tem os clubes. No hipismo, você tem uma composição de peso de voto. Então, aqui no surf é um pouquinho mais simples desse ponto de vista, mas o que está no estatuto é um voto secreto, e o colégio são 15 federações filiadas e 8 atletas. Tá. A Confederação Brasileira, ela gerencia o surf a nível profissional e amador, categoria masculino, feminina, longboard, bodyboard. Do que vocês vão tomar conta? Bora, Jô. Cada modalidade tem um diretor aí, velho. Eu respondo? Vamos lá. Dá. Deixa eu pegar o carregador. Desculpa, tava arrumando meu fone de ouvido aqui. Tá. A confederação, Jojó, ela vai gerenciar o surf profissional,
o surf amador, a categoria masculina e feminina. Vocês vão tomar conta também da parte de longboard, da parte de bodyboard? Quais os esportes que englobam o surf que a Confederação Brasileira vai ter por objetivo e, consequentemente, obrigação de ajudar? Certo. A prioridade da confederação é o surf amador, de base, tá? Agora, outras categorias serão gerenciadas a partir de parcerias. Por exemplo, o surf profissional, nós temos uma entidade renomada que é a Brasp, Associação Brasileira de Surf Profissional, onde já temos alinhado uma parceria, né, onde a confederação irá chancelar, né, o título de campeão brasileiro e trabalhar junto numa parceria, dando autonomia de desenvolvimento dos seus calendários, da captação dos recursos para a entidade. Da mesma forma, outras categorias que têm as suas próprias federações ou confederações, tá? Como o caso do bodyboard, do SUP, tá? E as categorias mais... Desculpa, alguém falou aí? Então, é mais ou menos por aí, Duda. Tem muito trabalho para ser feito, né? Cada modalidade já existe um pré-projeto desenhado, que isso foi pactuado com todos os representantes na época, né? Eu acho que agora a gente, com esse novo momento, tem que ser reconfigurado muita coisa, tá? Mas a gente já tem realmente um projeto macro desenhado para trabalhar com cada categoria. Entendi. Qual é o projeto? Não sei se vocês podem adiantar, mas tem algum projeto que você podia falar, algum plano que vocês têm aí para o primeiro ano de mandato, de governo de vocês, caso vocês vençam as eleições? Qual é o plano para os 2 primeiros anos? Veja só, como eu disse, o nosso projeto é um projeto macro. Esse projeto demorou aproximadamente 6 meses para ser elaborado. Tá. Isso foi desenhado a 4 mãos, né? Foi a partir de alguns diálogos com a maioria das federações do Brasil, para entender quais eram as demandas, né? Então, houve assim, uma contribuição muito grande de cada federação e da expertise e experiência de cada membro aqui do nosso grupo também. Tá? E estabelecemos algumas metas a curto, médio e longo prazo, tá? A começar pela estruturação das instituições, começando das associações, das federações, porque a gente sabe que ao longo da história nunca se houve, nunca se permitiu que essa engrenagem funcionasse de forma correta, harmoniosa e profissional, né? Então, a associação não conversa com associados, tá? Federações não conversam com associações e confederação não conversa com as federações. Então, não tem como essa engrenagem funcionar se não houver esse diálogo intenso, constante. E um outro detalhe, Duda, o fato de que as instituições, pelo fato delas nunca se conversarem, nunca houve também essa questão do empoderamento, né? Então, as federações nunca tiveram vez e voz, nunca tiveram participação alguma na construção, na elaboração de planejamentos, de projetos, visando uma demanda, né, uma carência estadual, né, como a nível nacional. Tá? Então, seria prioridade para nós, num primeiro momento, trabalhar a estruturação, né, oferecendo gratuitamente apoio, né, consultoria para as associações locais, para as federações, para que realmente pudesse arrumar a casa, ter uma estrutura mínima funcional, né, para daí por diante começar a desenvolver as ações e os projetos conforme o plano de trabalho que nós elaboramos. Só para me entender, então... Duda, e aí, do ponto de vista... essa é uma administração da modalidade, né? Mas aí você precisa fazer uma série de mudanças, né? Você precisa estabelecer critérios de transparência, órgãos de controle,
você tem todo um processo administrativo para fazer o surf evoluir. O nosso surf dentro da água é sensacional. O nosso surf em cima da prancha é irrepreensível, o que os atletas fazem. E aí você tem Medina, o Felipe, a turma toda, as meninas voando dentro d'água. O que a gente precisa é trazer esse profissionalismo para a gestão do processo, com transparência, com fiscalização, com esse diálogo que o Jojó tá propondo de fazer as pessoas se conversarem e buscarem o objetivo comum, não o seu objetivo pessoal, não a sua vantagem financeira, não o seu ganho individual. Pelo contrário, você imagina no país do futebol, a gente tem a quantidade de gente que surfa. Cara, você sabe que isso é um fenômeno. Isso tem a ver com a natureza do Brasil, um litoral desse tamanho, mas você imagina quando esse negócio fica organizado, quando você consegue aumentar essa representatividade, quando você consegue ir na comunidade carente e como o Jojó falou lá, o que o surf foi para a vida dele, a mudança que isso causou. Você tem todo um impacto em escala, né? Você traz uma série de pessoas para a cadeia produtiva do surf, geração de emprego e renda. Claro. Aí você vai chegar, fazendo essa base, você vai chegar no topo, que é uma medalha de ouro numa Olimpíada. Você não mira na medalha. Você não investe, eu vou comprar uma medalha. Não, você vai valorizar o torneio lá da Associação da Praia, lá debaixo do Rio Grande do Sul, e lá da Pororoca, lá no Pará. Você vai, no meio disso tudo, você tem São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco, Ceará, e fazendo campeonato. E depois você vem, aí como o Jojó falou ali, as associações maiores tocando os campeonatos maiores, e gerando toda essa economia de escala, e depois, no final, um resultado esportivo, que é o que a gente precisa, né? Justamente, e a gente acompanhou, né, esse gap muito grande internamente no Brasil, né, porque quando a gente olha para o nosso país, quem está do lado de fora acha que a gente está matando a pau, e na realidade a gente tem um Brazilian Storm muito avançado, que a gente acompanha aí, ou agora, por exemplo, deve já estar rolando lá, né, a decisão de mais uma etapa, afinal com 5 brasileiros entre os 8 classificados. E internamente a categoria de base ela tem que retomar esse desenvolvimento também, né? Então essa comunicação com os atletas desde a categoria de base para a formação de talentos para o ciclo olímpico, né? A médio e a longo prazo, porque senão se você deixa esse desenvolvimento interno não acontecer, o que vai acontecer é que quando chegar nas Olimpíadas de Los Angeles, que são as próximas são Paris, né, França, e depois dos Estados Unidos de Los Angeles, a gente não vai ter uma equipe formada para isso, né? Então todo esse desenvolvimento interno se faz necessário porque por muito tempo ele ficou parado, né? Então está estagnado a categoria profissional, está estagnado a categoria amadora, e esse processo todo ele tem que voltar a girar, essa roda tem que voltar a girar, essa engrenagem tem que voltar a girar, né? Qual é a situação? Aproveitando a fala da Brigitte, Duda, a gente tem dentro dos nossos projetos um plano de carreira para o atleta, né? Legal. A gente sabe da dificuldade que é uma criança que vem de uma família humilde, né, sem recurso, para chegar lá, né? Então é preciso ter esse olhar. O Pinga é um cara que é um grande revelador de talentos, ele cuida dessa parte muito bem, tem um histórico fantástico, né, de como ele cuida dessa parte bem feito, com excelência, tá? E a gente precisa trabalhar de forma que tenhamos um circuito profissional brasileiro nos moldes do Super Surf, né, da década de 2000 ali, para que o surfista brasileiro que não tenha patrocínio, que não tenha tantas condições de viajar, para correr um WQS e chegar num WSL, ele possa sobreviver em casa, no seu próprio país, com uma premiação justa e os eventos super bem estruturados, né? Então, isso hoje a gente percebe que não acontece. Infelizmente, uma parcela de culpas da falta de estrutura das instituições, né? A falta de apoio, inclusive, da confederação, para que essas federações possam deslanchar, né? Com raras exceções no Brasil,
algumas federações estão realmente fazendo um trabalho fantástico, independente, né, do trabalho, do apoio da confederação, porque tem uma gestão séria, tem uma gestão competente, tem uma gestão que realmente trabalha, se dedicam por esta causa, né, pelo desenvolvimento do surf nos seus estados. Como é que está a situação tipo, o meu papel aqui, pessoal, vocês são meus ídolos, tal, adoro vocês, mas o meu papel é fazer o papel do povão, da galera que eu me incluo, né? Dos seres humanos normais. Perfeito. Né? Como é que está a situação do circuito brasileiro profissional nos últimos 3 anos? Porque eu sou um cara que acompanho, né, o surf, apesar de eu ser bodyboarder também, e ter sofrido todos os bullies possíveis dos anos 80 também. Você imagina o cara, né? Como é que não era o negócio. Mas, enfim, qual é a situação? Teve Campeonato Brasileiro? Porque eu vejo muita reclamação nos grupos que a gente faz parte por aí, de premiação, de falta de campeonato, de falta de circuito, de falta de ter um campeão brasileiro. No amador, eu via muito, né? Quando eu era moleque, a gente tem todo mundo mais ou menos a mesma idade, está todo mundo aqui na faixa dos 25 anos de surf, ou até mais. A gente tinha o Lightning Bolt, tinha vários campeonatos que revelaram atletas que viraram profissionais, que seguiram suas carreiras e tal. E eu vejo isso acontecendo muito pouco agora. Vocês pensam em uma série de incentivos para as associações locais voltarem com essas estruturas? E qual é a ideia de vocês para as categorias ainda, a Mirim, a Grommet, tanto na categoria masculina? Sempre que eu falo de surf, eu estou falando das categorias masculinas e categoria feminina. Qual é o plano que vocês têm para a categoria da molecada menorzinha, para Grommet, para Mirim? Vocês pensam em algum incentivo para essa área também? Vou começar falando, vocês contribuem aí, gente, por favor. Claro. Duda, veja só, para nós temos um olhar diferenciado para as associações, porque nós entendemos que é lá onde tudo começa. Nós entendemos que as associações é o alicerce de todo esse processo, tá? E a gente vem vivendo realmente uma carência de eventos enorme em todas as atmosferas, né? Tanto nas categorias amadoras, né? Nas categorias de longboard, surf profissional, feminino, enfim. Então, nós temos percebido esse déficit de eventos, tá? Faz muito tempo que a gente não tem um circuito brasileiro estruturado nos moldes de super surf, por exemplo, né? E há uma carência, realmente, isso é generalizado, tá? Poucos estados ainda conseguem respirar, ainda conseguem fazer um circuitozinho local ali, mas circuito a nível nacional realmente está muito carente de eventos, né? Inclusive, o circuito profissional hoje é uma atribuição da ABRASP, a Associação Brasileira de Surf Profissional, isso, com mais de 30 anos, né? Uma entidade super conceituada, credibilizada, né? Eu sou fruto de lá, a Brigitte é fruto de lá e tantos outros atletas do Brasil. Mas a Confederação Brasileira de Surf, na sua atual gestão, inventou de criar o circuito brasileiro da CB Surf. Eu vi isso. E acabou trazendo essa competitividade entre as duas instituições. Houve um caso muito atípico que aconteceu quando a Abrasp estava quase fechando um circuito brasileiro com a Petrobras, e pouco tempo depois a CB Surf chegou lá vendendo um outro circuito profissional. Os caras olharam e falaram, pô, tem 2 campeões brasileiros, tem 2 circuitos profissionais, o que acontece? Os caras não entenderam essa desconexão, né? E acabou que ninguém levou o patrocínio, né? Então, nós entendemos que cada instituição tem a sua demanda, tá? Tem as suas atribuições e tem que focar naquilo que é necessário.
Tá? Agora, voltando para o que você perguntou sobre as categorias de base, né, que eu me referi às associações como as instituições importantíssimas nesse processo, porque são elas quem revela os novos talentos, né? E o que está no nosso projeto realmente é dar uma estrutura, ensinar a esse pessoal a trabalhar, a serem autossustentáveis, a entender como funciona o mecanismo de captação de recursos, de elaboração de projetos, a parte institucional da entidade tem que estar redondinha, toda a sua documentação, valorizar o pequeno comerciante, o cara que fabrica prancha, que é pequenininho, que dá o primeiro apoio para o garotinho que está funcionando, né? Então, aprender a gerir essas oportunidades de recursos dentro do seu ambiente, dentro do seu município, que há, na verdade, um potencial enorme de captar recurso e fazer os seus circuitozinhos regionais, tá? Com o apoio de uma federação estadual. Daqui a pouco, aquilo se torna um evento macro, né, a nível nacional, onde o garotinho que está ali começando a despontar vai ser visto, né, pela grande mídia, a federação vai revelar, depois a confederação vai jogar esse garoto em patamares mais elevados até chegar, né, num circuito mundial, quem sabe, né? Entendi. Então, Ô, você... Duda, dentro disso aí, né, na base, deixar o profissional que se organiza bem, que tem aporte de recurso, que tem patrocínio, né, e a CBSUF usar os recursos, regionalizar o amador para que os atletas não precisem se deslocar tanto em viagem, eles possam correr um circuito lá no Nordeste, o pessoal do Sul, o pessoal aqui do Sudeste, e aí depois fazer umas etapas finais. Então, tem todo um planejamento, o projeto... Que é como era antigamente, né? Exatamente. Justamente. Exatamente. Aonde que vocês acham que se perdeu isso? Vocês acham que isso se perdeu quando o mesmo grupo começou a tomar conta do projeto por tanto tempo? Ou isso já vem de antes desse grupo que assumiu o poder por mais de uma década? Porque eu me lembro do surf dos anos 2000 e anterior, que eu venho desde os anos 80, acompanhei, eu sempre fui um cara que tive sempre envolvido com competições, com campeonatos, seja de surf, seja de bodyboard, seja sendo o cara que montava a barraca ou até o locutor. Então, vocês acham que esse projeto, né, que vinha sendo feito, ele teve uma pausa por causa da gestão atual? Vocês acham que a gestão atual da Confederação Brasileira é a responsável por essa falta de comunicação entre a Abrasp e a Confederação Brasileira? Duda, no meu entender, acho que o pessoal, a Brigitte, o Alexandre, o doutor, pode contribuir, mas, ao meu ver, o surf no Brasil é igual à política, né? Tem dono, tá? Entendi. Tem os seus donos, tem os seus coronéis, tá? Infelizmente, essa cultura foi, na verdade, impregnada aqui no Brasil, né? As pessoas fundaram as suas instituições com o objetivo de ganhar dinheiro, tá? E só isso. Isso. E deixando de lado, esquecendo a verdadeira finalidade e atribuições que recai sobre uma associação, sobre uma federação, uma confederação, etc. Então, falta muito boa vontade, né? Faltou também o envolvimento do atleta, do surfista nessas questões políticas, né? Tá? A política ela é necessária, ela é fundamental. A politicagem que é uma porcaria, todos sabem, né? Então, hoje o que acontece é a necessidade de um maior envolvimento dos atletas em participar e se envolver, né? Na verdade, poucos têm oportunidade para isso, né? Porque é uma espécie de gestão muito fechada, muito engessada e centralizadora demais, tá? Isso é quase que... Exato, isso é quase que generalizado, claro, com raras exceções, a gente percebe. Então, de forma que as pessoas estão deixando como é que está, para ver como é que fica, ninguém se preocupa em se regulamentar, em se regularizar, né? Tem federações aí, por exemplo, que o cara não faz uma eleição há 15 anos,
entendeu? Então, está tudo irregular. Né? Entendi. Então, é dado a esses descasos, a esses modelos de gestão centralizadora, que o esporte está como está. Né? Então, não tem uma equipe, não sabe nem elaborar um projeto, né? Quando tem uma estrutura um pouquinho melhor, não tem competência para chegar nos órgãos para celebrar um projeto, para celebrar uma parceria, muitas vezes por falta de documentação, né? Então, naquela época, há 20 anos atrás, Duda, a gente sabe que a indústria do surf nutria essas demandas, patrocinava atletas, patrocinava eventos, né? E o panorama mudou. Tá? A situação é outra, né? E esse pessoal não virou a chave, não acompanhou essa mudança, né? Hoje, onde que está o recurso? O recurso está nas leis de incentivo, né? Grana de verba de marketing, sair do cofre da empresa para patrocinar eventos, está cada vez mais difícil. Então, se você não está bem documentado, se você não tem uma estrutura técnica e profissional dentro de uma instituição, você vai ficar à margem o tempo inteiro. E é isso que a gente bate na tecla. Vamos reestruturar tudo. Tá? E dessa forma, a engrenagem volta a funcionar, as entidades terão recurso para fomentar seus eventos, para patrocinar os seus atletas, para remunerar, inclusive, os seus dirigentes de forma digna. Né? Quem trabalha é digno de receber o seu salário, e assim por diante. No momento, então, falta comunicação. Esse é um dos grandes problemas entre a confederação, a Abrasp, que pelo que está sendo passado em algumas situações, parecem até que cada uma tem um interesse, né? Porque cada uma quer fazer um circuito. Não estou falando que o interesse de uma ou de outra é melhor, ou que uma ou de outra é escuso, só que cada uma tem um interesse. E a proposta de vocês é trabalhar para que essa comunicação e essa organização voltem a ter um estado onde a gente possa tocar o esporte de uma maneira saudável com o que a gente, com o quanto de recurso que vocês vão receber do governo. É mais ou menos isso? Quer falar, Brigitte? Sim. O que acontece? Com talvez esse lado que foi deixado, né, das entidades, e com a falta de... O que a gente vê hoje, que durante muitos anos, o surf ele foi basicamente fomentado pelas surfwares. Né? A gente não tinha dinheiro público, a gente não tinha dinheiro até de grandes empresas. Quando eu falo isso lá atrás mesmo, entendeu? No começo da história do surf nacional, né? Então, o que acontece agora é que existe uma verba pública que ela pode ser gerenciada e pode ser direcionada para que toda essa engrenagem volte a funcionar, né? Entendi. Então, na realidade, a gente precisa reorganizar a casa. A casa está completamente desorganizada, né? E quando você vê... Vocês têm ideia de quanto que a CBS, que a Confederação Brasileira recebe do governo em dinheiro por ano? Até o ano passado era próximo aos 900 mil, e a partir desse ano, se não me engano, os repasses passaria para 3 milhões e 500 mil. Quase 4 milhões, né? A partir do ano que vem? Não, desse ano. Para esse ano. Isso porque o surf virou um esporte olímpico. Virou um esporte olímpico. Justamente. Exato. Meu Deus do céu, pessoal. Sério, e isso, a gente ainda nem tem medalha, né? No momento que o esporte trouxer medalhas, a tendência é que essa verba ela aumente significativamente. Caramba, é muita grana, cara. Dá para mudar muita coisa. Eu não tinha a menor noção desses valores. Então, durante todos esses anos, a Confederação vem recebendo aí esses 900 mil e vem investindo em quê?
Vamos entrar no site lá e ver a prestação de conta lá, para ver o que estão investindo esse dinheiro, que eu também gostaria de saber, entendeu? Então, existe uma desconfiança, para mim, me parece, tipo, não estou fazendo nenhuma acusação, mas parece que existe uma desconfiança de que esse dinheiro não esteja sendo bem investido, bem usado, pelo menos para ajudar quem tem que ajudar. Existe essa desconfiança no meio do surf, existe essa desconfiança? Olha, na verdade, Duda, não somente a desconfiança, mas uma rejeição enorme por parte de toda a comunidade do surf por esse modelo de gestão que vem sendo adotado pela atual gestão, né? Então, é um fato, tá, inegável, com base em documentos, tá, de que essa gestão é uma gestão temerosa, ou temerária, né? Então, a gente, dado a esse panorama que a gente vem vivendo, que, inclusive, eu me candidatei voluntariamente ao cargo, tá? Porque, dada uma experiência, uma vivência, fui atleta o tempo todo, claro. E a gente sabe que dá para ser muito melhor, né? Dá para ser justo, dá para ser transparente, dá para ajudar muita gente, entendendo que a gente trabalha com vidas, né? São pessoas que dependem desse recurso, do fomento, de uma premiação, né? De um bom campeonato, de uma dignidade, né, cara? Porque nós, atletas aqui, eu digo por mim, nós sofremos muito, né? Para chegar onde chegamos, tá? E nunca houve o respeito, nunca houve o reconhecimento, nunca houve a valorização. Nunca fomos tratados com dignidade, com raras exceções, né? Entendi. Então, acho que tá na hora de mudar, porque as instituições falam que não tem recurso, que não tem dinheiro, mas é balela. A gente sabe, sempre tem dinheiro. Além desse recurso que será repassado para a confederação, como eu disse no início, uma instituição que é séria, que é inteligente, não fica na dependência somente de recurso público. Você pode firmar parcerias com a iniciativa privada. Agora, falando de iniciativa privada, as instituições perdeu muita credibilidade, né? Então, as empresas querem investir no surf, sim. As multinacionais, as empresas grandes, querem investir no surf, sim, Duda. Mas é preciso reconquistar essa credibilidade, demonstrando um trabalho sério, estruturado, né, e transparente, né, acima de tudo, para que a gente possa resgatar esses grandes parceiros e trazer de volta a prosperidade para o nosso esporte no Brasil, né? Justamente. A gente vai começar agora um ano muito difícil, economicamente, para o surf, para todo mundo, né? O mundo mudou a configuração. Eu vejo, às vezes, uma luta muito grande para se ter etapas do circuito mundial no Brasil. Uma pergunta minha para vocês. Vocês não acham que vale mais a pena fazer algumas etapas de um circuito brasileiro com uma premiação boa, com uma estrutura legal, ao invés de fazer uma ou duas etapas de circuito mundial por ano no Brasil? Não vale mais a pena pegar esse dinheiro, essas empresas, e investir no mercado interno? É que, na verdade, Duda, são interesses distintos, né? A WSL, ela tem que, o objetivo dela é gerir o surf internacional, tá? E é mais que justo que o Brasil, exatamente, hoje sendo a primeira potência mundial, né, cara, com o nosso Brazilian Storm, é mais que justo que o Brasil seja representado dentro de um calendário internacional. Agora, isso não impede que as instituições, estando estruturadas e com a sua dignidade, a sua moral, né, a sua credibilidade resgatada, não vai faltar recurso para a gente fazer um baita de um circuito brasileiro aqui no país, entendeu? Não somente circuito brasileiro, mas circuitos estaduais, até mesmo circuitos municipais, tá? É possível, tá? É possível que essa engrenagem funcione de maneira próspera, gente. As não duas vejo coisas problema algum. Não são excludentes, né, Jojó?
Duda, Sim. como o Jorge falou, nós somos o maior protagonista em termos de resultado hoje, né? E aí o que você tem que usar? Tem que usar esses ídolos, que no Brasil é muito importante ter os heróis, né? Claro. Para catalisar e aí usar o dinheiro que gera na economia do surf para você fazer com o que vem do internacional, para você fazer o campeonato de base lá naquela prainha mais remota que tem lá no interior da Bahia. Entendeu? Entendi. E aí você tem um circuito nacional, você tem um circuito amador, você tem as modalidades e você desenvolver. Pô, nós somos quem tá conosco agora aqui, a Tita tava pontuando aqui. Nós temos a Brigitte, nós temos a Karina, o feminino. Pô, tem algum lugar com tanta mulher surfando bem assim? Então, precisa na ter realidade, tudo, dá para ter. Na realidade, nós somos um celeiro de talentos, né? E com isso, né, e com o projeto Surfa Brasil e com a regionalização, vai se possibilitar que o jovem que esteja na ponta do Brasil em cima e na ponta do Brasil embaixo comece, entendeu, a ter oportunidades, porque o que a gente vê hoje é a falta de oportunidade, né? O atleta da categoria amadora que está lá se desenvolvendo, que vai ser a geração futura, ele não tem capacidade, que a questão financeira de você se deslocar do norte, nordeste e correr um evento no sul. Então, por isso que o projeto Surfa Brasil, a gente vê com muito bons olhos, na verdade foi feita a regionalização justamente para que todos tenham as oportunidades, né? E daí, depois desse celeiro sair efetivamente né, a potência brasileira num evento olímpico, né? Entendi. As lives no Instagram, elas duram 40 minutos, né? Essa daqui tem mais 20 segundos. Então eu vou fechar. Eu vou fechar a página e a gente volta. O Gaspar Júnior mandou uma pergunta que eu gostaria de fazer na próxima. Então eu vou fechar essa página e vou voltar, tá? E aí vocês entram de novo, tá beleza? Ela vai fechar em